Bolsonaro vira réu por tentativa de golpe de Estado. E você vai ver também. Ex-presidente afirma que a acusação é injusta. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu sou golpista? 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morre aos 77 anos. Trump afirma que Estados Unidos vão tomar posse da Groenlândia. E ainda, reunião na próxima sexta-feira vai definir o futuro de Dorival Júnior na seleção brasileira. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E a primeira turma do STF decidiu por unanimidade que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 acusados vão se tornar réu no processo de tentativa de golpe de Estado. Vamos ver agora um resumo de como foi o segundo dia de julgamento. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou para tornar réu o ex-presidente Bolsonaro e mais 7 aliados. Os 5 ministros votaram para aceitar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O primeiro voto foi de Alexandre de Moraes, em um longo voto de quase 2 horas, que defendeu o recebimento da denúncia contra os 8 investigados. Eu voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Em seguida, o ministro Flávio Dino, em seu voto, afirmou que o golpe poderia ter produzido danos de enorme proporção e, caso fosse consumado, não haveria juízes para julgar. Luiz Fux divergiu dos colegas defendendo que a análise fosse feita pelo plenário do Supremo e não pela primeira turma. Carmen Lúcia enumerou diversos pontos sobre as investigações e citou que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi uma festinha de final de tarde, em que todo mundo resolveu comparecer e usar paus e pedras para arrebentar com tudo. Por último, o ministro Cristiano Zanin disse que estava longe de ser uma denúncia amparada exclusivamente em uma delação premiada, pois os diversos documentos, vídeos e materiais confirmam o que foi apresentado pela acusação. Além de Bolsonaro, os denunciados que se tornaram réus são Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança da República, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, esses 8 nomes compõem o chamado núcleo crucial da tentativa de ruptura democrática. E o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração logo após virar réu no processo de tentativa de golpe de Estado. E ele afirmou que as acusações são infundadas. Vamos ouvir agora um trecho da fala de Bolsonaro. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu sou golpista? 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio, só se for por telepatia. Existia, pegaram, fizeram pesca probatória, reviraram a vida de todo mundo, 3 buscas e apreensão em casa, não acharam nada a meu respeito. O próprio Cid falou que os militares estavam de férias no início de janeiro.
inventam. O Lula ia assinar uma GLO. Se assinar é problema dele, pô. Vai dar golpe com os comandantes do Lula? Se os meus tivessem mantido, podia até ter uma elucubração nesse sentido. Os comandantes jamais embarcariam numa aventura. Discutir, como disse o então comandante do Exército, discutir hipóteses de dispositivos condicionais, isso não é crime. E na edição da tarde do Redação HIT, nós conversamos com um especialista, o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Constitucional. E ele comentou quais serão os próximos passos neste processo após o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar réu. Recebe a denúncia e agora, de fato, então, vai começar o processo judicial, né? A gente tinha um procedimento inquisitorial por parte da Polícia Federal, então agora a gente tem um processo judicial, onde serão apresentadas as provas da própria denúncia pelo Ministério Público Federal, então a acusação ela vai apresentar lá todo o seu arcabouço do que ela entende viável, e aí as defesas apresentarão as suas contestações acerca daquilo que a acusação vai explorar. E morreu hoje, aos 77 anos, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. O político estava internado desde o dia 3 de janeiro com quadro de insuficiência respiratória aguda. Ele deixa a esposa, 2 filhos e 4 netos. O prefeito da capital mineira, Fuad Noman, sofreu uma parada cardiorrespiratória na noite desta terça-feira e precisou ser reanimado. O quadro de Fuad evoluiu para um choque cardiogênico, que é quando não há bombeamento eficiente do sangue, e com isso é necessário aplicar remédios vasoativos e inotrópicos. Ele respirava por aparelhos. Em julho do ano passado, durante a pré-campanha eleitoral, o mineiro nascido em BH anunciou que tinha sido diagnosticado com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer. Ele realizou sessões de quimioterapia e informou em outubro a remissão da doença. Mas, por recomendação médica, a posse de Noman foi realizada de forma virtual em 1º de janeiro para evitar contato com multidões, uma vez que apresentava baixa imunidade, o que é comum após um tratamento de câncer. Depois disso, as complicações voltaram a aparecer. Ele foi internado 4 vezes desde que venceu o pleito por dores nas pernas, pneumonia, sinusite, sangramento intestinal, diarreia e, por último, insuficiência respiratória. Fuad ficou internado por 82 dias. Fuad Noman trabalhou como secretário da Fazenda de Minas Gerais durante o primeiro mandato do governo de Aécio Neves. Depois, comandou a Secretaria de Transporte e Obras Públicas no segundo mandato do tucano. Filiado ao PSD desde 2020, foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa de Alexandre Calil, assumiu a prefeitura com a saída de Calil para disputar o governo e foi reeleito em 2024. No pleito, ele recebeu quase 54% dos votos válidos. Vamos falar de economia agora. O crédito consignado do governo chegou à marca de mais de 550 milhões de reais em contratos assinados com trabalhadores brasileiros da iniciativa privada. E o que chama atenção é que todo esse valor é a soma de apenas 6 dias. Vamos ver. A nova modalidade de crédito consignado do governo para trabalhadores de iniciativa privada, o chamado crédito do trabalhador, chegou ao valor de 551 milhões de reais em empréstimos apenas no período de 6 dias, entre o dia 21 a 26 de março. De acordo com dados divulgados hoje, cerca de 89 mil contratos foram firmados com valor médio de R$ 6.173 por trabalhador. Quem contrata o serviço pode oferecer até 10% do FGTS ou 100% da multa rescisória como garantia, mas também tem a opção de não apresentar nenhuma. Além de que o trabalhador não pode comprometer mais do que 35% da sua renda com as parcelas mensais. No Brasil, mais de 47 milhões de trabalhadores são assalariados e 68 milhões possuem um aplicativo Carteira de Trabalho Digital. O processo para aderir ao empréstimo consignado CLT é simples e digital, por meio do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Após acessar o aplicativo, a pessoa interessada no empréstimo vai fazer a solicitação, indicando seus dados pessoais como nome, CPF, margem do salário disponível e tempo de empresa. Ao enviar as informações,
entrará no processo de análise e propostas. Os bancos, por sua vez, verificam o perfil do trabalhador e analisam as informações. Só então que o trabalhador vai receber as propostas e escolher a desejada para a contratação. E veja a seguir, Trump afirma que Estados Unidos vão tomar posse da Groenlândia. E ainda, reunião na próxima sexta-feira vai definir o futuro de Dorival Júnior na seleção brasileira. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que o país pretende ficar com o controle da Groenlândia. De acordo com ele, a região vai ser muito útil para a segurança internacional. Vamos conferir. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subiu o tom contra a Groenlândia. O presidente afirmou em entrevista que os americanos têm que ficar com o território. Nos últimos meses, Trump tem feito diversas declarações e tem se mostrado interessado sobre a Groenlândia. Ele diz que o território deveria ser anexado aos Estados Unidos. A ilha é uma região com governo autônomo e pertence à Dinamarca e discute uma possível independência. Trump argumenta que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a segurança internacional, ao dizer que a ilha poderia abrigar infraestrutura militar para monitorar ou impedir ataques da Rússia ou da Europa. Segundo a Casa Branca, o vice-presidente dos Estados Unidos, James David Vance, vai conhecer a base militar americana na ilha. Os governos da Dinamarca e da Groenlândia criticam a visita. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, afirmou que os Estados Unidos colocam uma pressão inaceitável sobre a região e que o país vai resistir. O presidente americano ainda demonstra interesse pela Groenlândia não só para a segurança de seu país, como também ele está de olho para aspectos da ilha. Isso porque o local é rico em recursos naturais, como minerais e metais raros. E isso pode ser útil para a economia dos Estados Unidos. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. E, Pedro, em breve vai acontecer o Super Mundial de Clubes, competição muito esperada. E também que vai ter um alto valor de premiação, não é mesmo? É muito dinheiro, Kleber. Boa noite a você e a todos que estão nos acompanhando. A FIFA anunciou que vai desembolsar mais de $1 bilhão durante o maior Mundial de Clubes da história. A FIFA anunciou a premiação para o Mundial de Clubes de 2025 e os clubes brasileiros vão receber um alto valor apenas por participar e pode aumentar conforme passar de fase. A cota de participação dos clubes foi definida com base nos continentes e o maior valor será destinado aos europeus. Ao todo, a FIFA vai distribuir $1 bilhão no Mundial de Clubes 2025, sendo distribuídos entre 12 milhões e 38 milhões de dólares aos clubes europeus, 15 milhões e 21 mil dólares aos clubes sul-americanos, 9 milhões e meio aos clubes da CONCACAF, Ásia e África e 3 milhões e 58 mil dólares aos clubes da Oceania. A FIFA também vai distribuir premiações por fases do Mundial de Clubes. Na fase de grupos, serão distribuídos $2 milhões por vitória e $1 milhão por empate. As oitavas de final podem render aos clubes 7 milhões e meio de dólares. As quartas de final, mais de 13 milhões de dólares. As semifinais, 21 milhões e o grande campeão pode faturar até 40 milhões de dólares. O vice-campeão também não sai de mãos abanando e pode faturar até 30 milhões de dólares. É, Pedro, e finalmente, a data FIFA se encerrou e com esse encerramento nós já temos, inclusive, seleções classificadas antecipadamente para a Copa do Mundo de 2026. Conta pra gente quais são. Kleber, falta mais de um ano para o início da Copa do Mundo e 7 seleções já estão confirmadas no próximo Mundial. E com a goleada na Argentina em cima da seleção brasileira, nossa maior rival se garantiu na Copa e vai buscar o bicampeonato mundial.
Há exatos 1 ano e 3 meses da Copa do Mundo, que vai acontecer pela primeira vez em 3 países simultaneamente, algumas seleções já garantiram suas vagas na competição e prometem lutar pelo título. Estados Unidos, México e Canadá serão os países sede do evento e por isso já estão classificados. Vamos ver quem são as outras seleções confirmadas na Copa de 2026. A primeira a classificar com méritos próprios para a competição foi o Japão, ao vencer o Bahrein por 2-0 na eliminatória asiática. De lá também saiu mais um classificado. Após o empate por 2-2 com o Uzbequistão, o Irã se garantiu na Copa do Mundo. Na América do Sul, a Argentina venceu o Brasil dando show no Monumental de Nunes por 4-1 e confirmou seu favoritismo sendo a melhor equipe sul-americana na atualidade. Os hermanos já estavam classificados antes mesmo de entrar em campo devido ao empate entre Bolívia e Uruguai. E com 4 rodadas de antecedência, o time de Scaloni cravou a sua presença no Mundial de 2026. Já pela eliminatória da Oceania, a Nova Zelândia fez a alegria de seu povo ao vencer a Nova Caledônia e sair da partida com a vaga para o Mundial garantida. O Brasil é a única seleção de todo mundo que nunca esteve fora de uma edição sequer da Copa do Mundo. E apesar de não estar demonstrando melhor futebol, muito provavelmente garantirá uma das 6 vagas disponíveis para equipes sul-americanas. Por falar em Brasil, né, a derrota para a Argentina pode mudar todo o planejamento da nossa seleção para a próxima Copa do Mundo, não é, Pedro? O Dorival, por exemplo, ele estaria com os dias contados, Pedro? Não dá para cravar ainda, Kleber, mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, marcou uma reunião com o Dorival e a comissão técnica para a próxima sexta-feira e vão decidir se o treinador permanece ou não no comando da seleção brasileira. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, marcou uma reunião com Dorival Júnior na sexta-feira para avaliar o trabalho dele à frente da seleção brasileira. O encontro vai definir se Dorival continua ou não no comando do time brasileiro depois da goleada sofrida para a Argentina. A derrota por 4-1 foi avaliada como péssima pela diretoria da CBF. Edinaldo chegou a ir ao vestiário conversar com os jogadores e a comissão após a partida, mas na sequência se separou da delegação. O dirigente marcou a reunião para 2 dias após a partida para ter tempo para pensar sobre o assunto e não tomar nenhuma decisão de cabeça quente. Embora ainda não exista uma decisão oficial, a saída de Dorival parece ser o fim provável. O treinador já estava tendo seu trabalho questionado e apenas 2 vitórias na data FIFA interessavam para a equipe na cúpula da CBF. O desgaste vinha desde novembro de 2024. Houve uma tolerância com o mau resultado na Copa América, mas havia uma expectativa de uma reação nas eliminatórias. Mas o Brasil não fez bons jogos. Conseguiu alguns bons resultados com empates e derrotas no meio, mas nenhuma das partidas foi consistente. Nas recentes entrevistas, Edinaldo não garantiu a permanência de Dorival e deixou claro que esperava melhores resultados. Em caso da demissão de Dorival, o presidente da CBF terá até junho para achar seu substituto, que é quando ocorre a próxima data FIFA. Serão apenas mais 5 períodos de treinamento e jogos da seleção até a Copa de 2026. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Até a próxima. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.